Como Immanuel Kant morreu? Kant nasceu em 1724 em Königsberg, então Prússia Oriental, agora parte da Rússia, filho de um fabricante de arreios de vida modesta. Quando menino, Kant foi enviado para uma escola pietista para sua educação inicial. Aos 16 anos, matriculou-se na Universidade de Königsberg, também conhecida como Albertina, onde se interessou por filosofia. Quando Kant se formou 6 anos depois, ele não tinha condições financeiras imediatas para seguir sua carreira acadêmica, portanto, trabalhou como professor particular por vários anos. Aos 31 anos, ele conseguiu um cargo não assalariado como docente particular na universidade, lecionando em média 20 horas por semana em uma variedade de assuntos, incluindo lógica, metafísica, matemática e geografia física. Além de ensinar a filosofia wolffiana leibnizina dominante, Kant também incorporou ideias do exterior. David Hume e Jean-Jacques Rousseau, em particular, tornaram-se influentes no pensamento de Kant, e ele compartilhou suas reflexões sobre esses pensadores com seus alunos. Kant publicou vários ensaios significativos durante as primeiras décadas de sua carreira na Albertina. Embora esses ensaios não fossem tão influentes quanto seus trabalhos posteriores, eles já continham as sementes de sua filosofia crítica. Como acadêmico da Albertina, Kant levou uma vida de estrita autodisciplina. Conta-se que sua rotina era tão rígida que seus vizinhos acertavam os relógios na hora de seus passeios vespertinos, dos quais ele faltou apenas uma vez, no dia em que descobriu Emílio de Jean-Jacques Rousseau. Essa autodisciplina o ajudou muito, permitindo-lhe concentrar todas as suas energias no desenvolvimento de seu pensamento. Apesar da singular regularidade de sua rotina, Kant levava uma vida social animada. Aqueles que o conheceram o descreveram como um conversador brilhante, bem como um palestrante cativante. Ele recebia amigos com frequência em casa e era uma figura proeminente na cena social de Königsberg. Já com uma idade avançada, Kant começou a sofrer de diversas enfermidades, principalmente relacionada à sua memória. Um dos primeiros sinais foi que ele começou a repetir as mesmas histórias mais de uma vez no mesmo dia. De fato, a decadência de sua memória era muito palpável para escapar de sua própria atenção, e, para evitar isso e se proteger de toda apreensão de infligir tédio a seus convidados, ele começou a escrever uma lista de temas, para a conversa de cada dia, em cartões, ou capas de cartas, ou qualquer pedaço de papel casual. Kant estava perfeitamente ciente de sua própria condição enferma. Já em 1799, disse a um grupo de amigos: "Cavalheiros, sou velho, fraco e infantil, e vocês devem me tratar como um filho." Ele também, em várias ocasiões, relatou que não tinha medo da morte e já estava à espera dela há algum tempo. Outro sinal que sua saúde mental estava piorando era que ele agora perdia toda a medida precisa do tempo. Um minuto, ou melhor, sem exagero, um espaço de tempo muito menor podia fazer com que ele se sentisse perdido em sua rotina. Essa falta de espaço e tempo começou a mudar os hábitos de Kant. Antes de sua piora, ele ia para a cama às 10 e levantava-se um pouco antes das 5. Por volta de 1802 ele começou a ir para a cama por volta das 9 horas, e depois ainda mais cedo. Embora essa mudança em sua rotina tenha tornado ele um pouco mais ativo durante o dia, suas caminhadas agora limitavam-se a algumas voltas nos Jardins do Rei, que não ficavam muito longe de sua própria casa. Durante uma de suas caminhadas, Kant acabou tropeçando e caindo no chão. Sem forças para levantar, ele teve a ajuda de duas moças que estavam próximas a ele e o ajudaram. Esse foi um dos motivos que acabaram levando o filósofo a desistir de suas caminhadas diárias. Todos os trabalhos, mesmo da leitura, eram agora executados lentamente e com grande esforço. Seus pés recusavam-se cada vez mais a cumprir seu ofício. Ele caía continuamente, tanto quando se movia pela sala quanto quando estava parado. Muitas vezes, especialmente pela manhã, ele adormecia em sua cadeira de puro cansaço. Nessas ocasiões ele caía para a frente no chão e ficava ali deitado incapaz de se levantar, até que precisou que um de seus criados ou amigos sempre ficasse próximo dele. Posteriormente, essas quedas foram evitadas, substituindo-se sua cadeira por uma cadeira com apoios circulares, que se juntavam e se fechavam na frente. Por fim,
Em seus últimos dias Kant começou a sofrer de pesadelos que tornaram suas noites de sono algo desagradável. Ele sonhava constantemente com vultos que apareciam para fazer mal a ele. O filósofo, como forma de tentar amenizar a chegada desses fantasmas, acendia uma luz em seu quarto para poder dormir com mais tranquilidade. Nessa época seu apetite começou a diminuir, chegando ao ponto do filósofo fazer apenas uma refeição por dia e com baixa ingestão de calorias. Sua visão também começou a ficar afetada e ele conseguia ler muito pouco. Essa condição de saúde ia piorando ano após ano. Até que o pior veio a acontecer. Eram quase 11 horas quando se aproximou o momento de sua morte. Sua irmã estava de pé ao pé da cama, o seu sobrinho na cabeceira. Seu servo veio para testemunhar a morte de seu bom mestre. Agora começou a última agonia, se é que para ele isso poderia ser chamado de agonia, onde parecia não haver luta. A respiração de Kant começou a ficar mais fraca. Em seguida, interrompeu-se totalmente e o lábio superior ficou ligeiramente convulso. Depois disso, seguiu-se uma leve respiração ou suspiro. O pulso ainda batia por alguns segundos, mais lento e fraco, até que cessou completamente. Nesse momento o relógio bateu 11 horas. Ele morreu em 12 de fevereiro de 1804, na amada Königsberg. Ele tinha 79 anos. Logo após sua morte, a cabeça de Kant foi raspada e, sob a direção do professor Knorr, foi feito um molde de gesso, não apenas uma máscara, mas um molde de toda a cabeça. O cadáver foi devidamente vestido. Um imenso número de pessoas de todos os níveis, do mais alto ao mais baixo, se reuniram para vê-lo. Todos estavam ansiosos para aproveitar a última oportunidade que teria para se intitular a dizer: "Eu também vi Kant". Isso continuou por muitos dias, durante os quais, de manhã à noite, a casa estava lotada de público. Grande foi o espanto de todas as pessoas com a magreza da aparência de Kant, e foi universalmente aceito que um cadáver tão devastado e sem carne nunca havia sido visto antes. No dia 28 de fevereiro, às 2 horas da tarde, todos os dignitários da Igreja e do Estado, não apenas os residentes em Königsberg, mas também os das partes mais remotas da Prússia, reuniram-se na igreja do castelo. Assim, eles foram escoltados por todo o corpo da universidade, esplendidamente vestidos para a ocasião, e por muitos oficiais militares de alta patente. O cadáver foi carregado à luz de tochas, os sinos de todas as igrejas em Königsberg soando, para a catedral que foi iluminada por inúmeras luzes de cera. Uma multidão interminável de milhares de pessoas o seguia a pé. Na catedral, após os habituais ritos fúnebres, acompanhados de todas as expressões possíveis de veneração nacional ao morto, houve um grande serviço musical, realizada de forma admirável, no final da qual os restos mortais de Kant foram colocados em seu local de repouso eterno, onde ele agora repousa entre os antigos patriarcas da universidade. E foi assim que Immanuel Kant morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.